povo querido! Olá, povo de Deus! Estou passando aqui mais uma vez. Grato a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder contribuir com conhecimento, né? E ajudar aqueles que vão assistir no conhecimento da palavra do Senhor. Então, o meu desejo é esse, que é contribuir, né, para a igreja, com a igreja, juntamente com a igreja, no crescimento espiritual da igreja. Antes de mais nada, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você discorda, comente, se inscreva no canal, ative o sininho. É muito importante que você me dê essa ajuda, certo? Me deixe ensinar a palavra do Senhor. Nós sabemos que eu não quero aqui ganhar dinheiro, eu quero aqui contribuir para o seu crescimento, para o meu crescimento, certo? Se você aprender alguma coisa a mais nesse vídeo aqui, ou mesmo que você não concorde, mas se incentivar em você o desejo de pesquisa, para mim já é suficiente, certo? Eu fico muito feliz com isso. Então eu quero contribuir com o seu conhecimento, tá bom? Então ajude-me aí, né? Curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Bem, o assunto de hoje é sobre os 24 anciãos. De todos os assuntos que Apocalipse tem de difícil interpretação, que nós sabemos que Apocalipse é um dos livros mais difíceis da Bíblia, né? Juntamente com Ezequiel, juntamente com Daniel, apesar de que a gente que tem o Espírito Santo, a gente sabe que se dedicando à oração, jejum, à consagração e o estudo da palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos dando graça e a gente vai compreendendo o texto bíblico. Nós sabemos que há sim dificuldades, né, de compreensão pelo fato de que há muito simbolismo, há muitos números, há muita coisa que dificulta um pouco o conhecimento. Mas eu acho que dentro desses assuntos todos que são difíceis de compreensão, os 24 anciãos talvez não sejam tão difícil assim. Na verdade, eu acho que o entendimento, a interpretação de quem são os 24 anciões não é um assunto que gere polêmica. Eu acho que é um assunto que, é claro, você tem que fazer, claro que você tem que fazer um estudo, mas dentro daquilo que eu vou argumentar, eu demonstrarei, ou tentarei demonstrar, que os argumentos contrários àquilo que eu vou defender são muito fracos, né, carecem de mais solidez para combater ou para mostrar força diante da posição que eu iria defender. Bem, dentro da interpretação de quem são esses 24 anciãos, existe a interpretação de que eles são anjos, né? São seres angelicais. Existe a interpretação de que, na verdade, são judeus e a igreja, né? Tudo junto, 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. E existe a interpretação de que é a igreja. Bem, eu não vou ficar em cima do muro. Defendo, como dispensacionalista, pré-tribulacionista, que os 24 anciãos é a igreja. E argumentarei em cima disso, não só falarei que é, mas que argumentarei do porquê que é. Então, este vídeo é basicamente isso, do porquê que os 24 anciões representam a igreja e não anjos, ou o povo judeu e a igreja, tudo junto como um corpo completo, mas sim representam a igreja apenas, tá bom? Então, nós vamos então para o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, tá bom? Bem, há 12 referências no livro de Apocalipse aos 24 anciãos. Do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 14, há referências dentro do capítulo 19 também de Apocalipse. Todos eles somam uma totalidade de 12 referências aos 24 anciãos, né? Bem, como eu já falei, dentro dessas interpretações, né, há quem defenda essas três posições: igreja, judeu e igreja, e anjos, né? Anjos, judeu e igreja, e igreja. Bem, eu defenderei a posição de que os 24 anciãos é a igreja, certo? Por que é a igreja, né? Por que não pode ser anjos? Bem, o próprio texto, né, nos dá pistas sobre isso. No capítulo 4, no versículo 5 em diante, ele vai falar dos 24 anciãos. João vê um trono, ao redor dos tronos vê 24 tronos, e assentados sobre os tronos vê 24 anciãos. As mesmas coisas que João vê com os 24 anciãos são as mesmas coisas que foram prometidas à igreja num contexto imediato do próprio livro de Apocalipse. Quer ver? Por exemplo, João vê ele assentado-se em tronos. Nós vemos em capítulo 3 do livro de Apocalipse, observe que capítulo anterior, poucos capítulos anterior, né? No capítulo 3, versículo 21, é prometido à igreja do Senhor assentar-se em trono. Aí Jesus diz: como eu me assentei com meu Pai em seu trono. Então, essa promessa é dada à igreja. O segundo é vestir-se de branco. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, também é prometido à igreja vestir-se de branco. Nós vemos também que Apocalipse capítulo 19 fala também dessas vestes brancas resplandecentes, que está com a igreja, que a igreja está vestida, que representam a justiça dos santos. Isso não pode se referir a anjos, né? E aqui eu já faço uma contra-argumentação. Não pode referir-se a anjos, né, por causa das vestes brancas, porque os anjos não são refletidos na Bíblia, não tem referência na Bíblia como anjos vestidos de brancos, em referência à justiça, como se eles
não fossem santos, né? Como se eles fossem os seres humanos praticando a justiça. Os anjos são santos na sua completude e está em seu caráter, em seu ser, em sua essência, serem santos. Então, não é uma referência a anjos por essa razão. Segundo, é usar coroas, né? Foi prometido no Apocalipse capítulo 2, versículo 10, a igreja usar coroas. Foi prometido à igreja coroas. Nós sabemos que no tribunal de Cristo há várias coroas prometidas à igreja, né? Há coroas para quem pastoreia o rebanho do Senhor, a igreja, há coroas para quem amam a sua vinda, e enfim, então há muitas coroas prometidas à igreja. E é interessante observar que nessa referência em Apocalipse, a referência aqui é a Estéfanos, é um tipo de coroa que ela é ganha em jogos públicos, né, que os atletas disputam para ganhar aquela coroa, certo? E anjos, mais uma vez eu volto aqui a dizer, não pode ser anjo, porque anjos não estão disputando uma posição, eles não estão lutando para alcançar uma posição, eles já nascem na posição que são, se querubins é querubins, se serafins é serafins, eles não lutam para chegar em algum lugar ou para serem coroados. Essa expressão é sempre dentro do Novo Testamento apresentado a igreja do Senhor, é a igreja que é prometida para aqueles que vencerem, para aqueles que persistirem até o final. Então é a igreja que é prometida estas coisas. Bem, também tem outro ponto, reinar com Cristo. Segundo de Timóteo, Paulo escrevendo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, ele diz que nós reinaremos com Cristo, né? Se com ele, com ele também nós reinaremos. Paulo promete isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. E nós vemos que ele está reinando com Cristo. Ele está sentado no trono, em 24 tronos, né? Outro ponto, 24, o número 24 era a divisão sacerdotal levítica, certo? Lá em 1 Crônicas, capítulo 24, dos versículos 1 ao 19, há uma referência de que o sacerdócio levítico foi dividido em 24 partes, né? Quem é o sacerdócio real? Conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículos 5 ao 9, o sacerdócio real é a igreja. E no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 6, também há uma referência de que a igreja é o sacerdócio de Cristo, né? A igreja é sacerdócio, tem essa função sacerdotal. E nós vemos que os 24 anciãos está basicamente nessa função sacerdotal. O outro ponto que eu quero destacar aqui é a palavra presbíteros do grego. Presbíteros, que nunca, escute bem, nunca é utilizado para designar anjos. Então, observe que em todas essas argumentações não foi prometido aos anjos sentar-se em trono, não foi prometido aos anjos vestir-se de branco, não foi prometido aos anjos usar coroas, ou mesmo reinar com Cristo. A palavra presbítero, que é o termo usado lá, que João usa para anciãos, que significa velho, né? Não pode e nunca é aplicada para anjos. Por isso, não é anjos. Em Apocalipse capítulo 7, é interessante isso aqui observar, os dois grupos dos 24 anciões e os anjos, eles são distinguidos. Vamos ler capítulo 7 de Apocalipse, versículo 11, que diz o seguinte. Capítulo 7, versículo 11. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos. Os anjos estavam sentados ao redor do trono e dos 24 anciãos e dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando. Observe outra coisa que também é importante destacar. O louvor dos 24 anciões e o louvor dos anjos. Observe que nos 24 anciãos, os 24 anciãos, na versão King James, né, há também aqui um problema de crítica textual, e a gente não vai entrar nesse detalhe agora, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, mas o texto crítico, o texto mais antigo, ele traz uma referência
em primeira pessoa. Quando os anjos cantam, esse novo cântico, eles dizem: com teu sangue nos compraste. Já na versão mais atualizada, ele coloca em terceira pessoa. Há aqui também digamos assim, não é nenhum argumento forte, certo? Mesmo que você usar a nova versão. Por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 15, Moisés também fala na terceira pessoa. Mas ninguém aqui vai discutir e dizer que Moisés não estava se referindo a si próprio e ao povo que ele estava guiando. Então, mas lá, se você observar no capítulo 15, ele está falando em terceira pessoa. Então, mesmo que você use a versão atual, também ainda vai indicar que estão se referindo a si mesmo. Com referência aos 24 anciãos, ele diz: com o teu sangue nos compraste. Jesus não derramou o sangue na cruz por anjos, derramou pela igreja. Para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Tribo, língua, povo e nação. Esses termos aqui não podem ser aplicados a anjos. Anjo não tem tribo, não tem povo, não tem nação. Anjos são criados, são seres angelicais, se são serafins, são serafins. Eles não pertencem a uma nação, eles não pertencem a uma tribo. Digamos aqui que há ordens angelicais, mas essa expressão, toda vida que é usada na Bíblia, tribo, língua, povo e nação, é em referência a seres humanos. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes. Nos fizestes. Eu estou lendo na versão corrigida. Observe que os 24 anciãos, eles falam que nos fizestes reis e sacerdotes. A quem que Jesus prometeu reinar? Lá no capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse, está escrito: reinar que nós sentaríamos no trono. Para fazer o quê? Claro que era reinar. Segundo Timóteo, também capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que nós reinaremos com ele. Então, aqui, a referência dos 24 anciãos é a salvação e ao reinado e ao sacerdócio, que é justamente o que é prometido à igreja. Observe agora o cântico dos anjos. Ele diz: amém, louvor e glória e sabedoria e gratidão e honra, força e poder pertence ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes vestidos de branco, de onde vieram e tal e tal. Observe que a adoração, o cântico de louvor dos anjos é diferente do cântico de adoração dos 24 anciãos. Isso é muito importante porque, primeiro, não podem ser as mesmas pessoas, porque os 24 anciãos e os anjos são distinguidos no mesmo versículo, no capítulo 7, versículo 11, e os louvores são distinguidos e diferentes, certo? Nos 24 anciãos, eles falam em primeira pessoa, ou seja, ele nos comprou, nos redimiu com o seu sangue. Anjos não, Jesus não morreu por anjos, né? Já no cântico dos anjos, ele não faz referência à salvação, ele não faz referência ao sangue, ele não faz as referências de sentar em trono, de reinar com Cristo. Observem a diferença. Então, estes, né, são os pontos que eu queria destacar aqui para você, né? Então, eu creio piamente que os 24 anciãos é a igreja por estas razões. A igreja senta-se em trono, a igreja veste-se de branco, a igreja usa coroas, a igreja é prometida a igreja reinar com Cristo, né? A divisão sacerdotal, quem é o sacerdócio levítico, conforme o 1 Crônicas capítulo 24, é dividido em 24 ordens, né? Quem é o sacerdócio real? Igreja do Senhor. A palavra presbítero nunca é aplicada a anjos. E em Apocalipse capítulo 7, versículo 11 e em diante, os louvores, além dos louvores serem diferentes, né, destacarem, distinguirem assuntos diferentes, é distinguido dentro do próprio texto, tanto os anjos com os 24 anciãos. Os anjos estão ao lado dos 24 anciãos, então não podem ser a mesma pessoa. Por que então, eu falei aqui que não é anjos, mas por que então não pode ser o povo judeu e a igreja, um corpo completo? Porque conforme Daniel capítulo 12, versículos 1 em diante, o povo do Antigo Testamento, o povo judeu, só vão ser ressuscitados depois da grande tribulação.
e os 24 anciãos é visto no céu antes do início da grande tribulação. Se você ler Daniel capítulo 12, versículos 1 em diante, a ressurreição desse povo dos santos do Antigo Testamento é depois da grande tribulação. E os 24 anciãos é visto antes da grande tribulação, da início ou ali com o decorrer da grande tribulação já acontecendo. Enfim, por essa razão não creio que a igreja, que esses 24 anciãos seja também uma referência ao povo do Antigo Testamento, certo? Por esta razão. Então, sobra-se só apenas a igreja. Então, os 24 anciãos é uma representação da igreja, né? Há evidências muito fortes de que esses 24 anciãos é a igreja, e os argumentos contrários são muito fracos com referência à igreja. Observe que eles usam vestes brancas, né? Eles estão vestidos de vestes brancas. O que significa? O que significa? Então, é que eles já foram glorificados, já foram ressurretos e glorificados. Quando isso acontece? No arrebatamento. Só que, conforme Daniel 12, como eu repito aqui de novo, os santos do Antigo Testamento só vão ser ressuscitados depois da grande tribulação. Então eles não podem representar esses 24 anciãos que estão vestidos de branco, porque eles ainda não foram ressurretos quando João vê os 24 anciãos no céu. Portanto, é a igreja do Senhor. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Não se inscreva, de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar, de curtir o vídeo. Fica na paz do Senhor. Amém, amém. Deus abençoe.